Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos sempre aqui trazendo pesquisa sobre a história do Espírito Santo, fatos interessantes que aconteceram aqui na nossa terra, as nossas relações com os estados que são o limite, né, com o Espírito Santo, Minas, Bahia e Rio de Janeiro, né, as nossas relações, né, comerciais, sociais, culturais, políticas, especialmente com o resto do Brasil e com a capital federal, seja ela em Salvador, no Rio de Janeiro ou em Brasília, né? E hoje eu vou trazer um assunto aqui muito bacana, que são as comemorações do centenário da independência, que aconteceram em 1922, uma efervescência cultural carioca especificamente, né? O Rio de Janeiro, aquela cidade incrível, linda, né? Nessa época o Brasil passava por um ressurgimento arquitetônico ali do Art Nouveau, e foi realmente um acontecimento, né? Nesse acontecimento nessa data, da 22 de setembro de 1922, 7 de setembro de 1922, perdão, nós tivemos então um ano inteiro de comemorações, né, do centenário da independência, e com muitas atrações internacionais, chefes de Estado, a realeza do mundo que passou por aqui nessas comemorações. Nós tivemos também a primeira experiência radiofônica realizada no Brasil pelo Roquete Pinto, fazendo a primeira transmissão de rádio do Brasil, e foi uma coisa incrível também. E tivemos essas expedições que vieram da Europa, com aviadores e navegadores, fazendo essas travessias, né, do Atlântico para chegar aqui a tempo das comemorações do centenário, né? E foi realmente uma coisa linda mesmo, né? Infelizmente, Dom Pedro II e a princesa Isabel, né, Dom Pedro II já estava morto. A princesa Isabel, ela faleceu, gente. Eu vou ter que fazer uma cola, né? Em que ano faleceu a princesa Isabel? Ela faleceu em 1921. Pô, que tristeza, um ano antes, né? Sim, alguns meses antes ela faleceu, do centenário. Seria uma oportunidade muito boa de trazê-la, né, junto com o marido, o Conde de Gastão de Orleans, que faleceu em agosto de 22 também, né, no mesmo, um pouco tempo depois ele faleceu, e infelizmente eles não puderam, né, participar. É certo que o Conde de muitas vezes foi convidado a vir ao Brasil, né, esteve no Brasil várias vezes, até para ver a família que ficou aqui, né. É claro que a família do Dom Pedro II estava exilada, né, na Europa. Dom Pedro, dizem amigos, que morreu de melancolia, né, por conta da saudade da sua terra, do Brasil, da forma como ele e a família foram expulsos daqui. Foi triste mesmo, né? Mas, bom, em 22 nós tivemos então essa comemoração do centenário, né, que foi uma data importantíssima, que o Brasil teve uma exposição internacional do centenário. Essa exposição internacional foi inaugurada a 7 de setembro, e aqui no canal, no Memória Capixaba, eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre isso, mas eu vou criar uma playlist só para falar sobre esse centenário. E nós tivemos então essa vinda de muitos expedicionários, digamos assim, como, por exemplo, a gente está vendo aí que vocês estão vendo aí, gente, são dois aviadores portugueses que estiveram no Brasil por essa ocasião. Atravessaram o Atlântico de avião, né, chegando aqui ao Rio de Janeiro, passando por Vitória, o Sacadura Cabral e também o Gago Coutinho, né, que são esses dois homens que vocês estão vendo aí, né, nessa incrível fotografia da época. E eles passaram por aqui fazendo a travessia, né, pelo Atlântico,
É claro que foi uma travessia difícil, né, porque teve muitos contratempos, mas foi uma coisa incrível na época. E aqui o texto dos. Aí há vários textos, né? Foi uma travessia muito festejada, muito festejada, com muito heroísmo envolvido, dificuldades, panes secas e panes hidráulicas e vários tipos de defeito na aeronave, e pegaram carona. Foi incrível. Não só essa expedição, mas outras expedições também passaram pelo Espírito Santo na ocasião do centenário da independência, inclusive uma que saiu do Ceará, de Jangada, por incrível que pareça, é verdade, que eu trarei depois numa outra oportunidade. Eu já fiz um primeiro vídeo falando sobre uma dessas expedições, né? E eu farei outros vídeos, que são mais ou menos 20 expedições dessas importantes que a imprensa acompanhou na época, né? Entre os anos 1920 e 1930. Bom, essa expedição, então, que eu vou acompanhar aqui com vocês, fazer a leitura com vocês de alguns jornais, e tem muitas fotografias, inclusive aqui no Palácio Anchieta, com a recepção do nosso presidente estadual, né? Esse é o avião. E eles fizeram, então, esse raid, essa travessia, essa expedição de Lisboa ao Rio de Janeiro. Tiveram que parar em vários lugares aqui para abastecer, reabastecer e tal, para também fazer a mecânica da aeronave, né? E os aviadores são o comandante Gago Coutinho e o almirante Sacadura Cabral. Passaram por Vitória no dia 15 de junho de 1922. Então, a primeira etapa dessa heróica viagem, que começou em Lisboa às 16h30 do dia 30 de março de 1922, num hidroavião monomotor Fairey F3D Mk2, com o motor da Rolls-Royce, batizado de Lusitânia, era o nome da aeronave. Ele terminou tranquilamente nas Ilhas Canárias, ali nas Las Palmas, na Ilha Las Palmas, famosa Ilha Las Palmas, ali na costa oeste da África, onde os tripulantes se demoraram até o dia 5 de abril. Ali eles já tiveram algum problema, né? Então eles tiveram que parar ali nas Canárias. A partir daí, sobrevieram os maiores perigos e incidentes nessa travessia, como os que sucederam logo na etapa seguinte, em que os aeronautas cumpriram, a muito custo, escalando a ilha de São Vicente, no arquipélago do Cabo Verde, com graves danos nos flutuadores devido à umidade neles formada. Os flutuadores são essas duas pranchas aqui, gente, tá vendo? Isso é um hidroavião, né? Então, é um seaplane, como se chamava em inglês, né? Então, esses aviões, eles amerriçam, eles não aterrissam, eles amerriçam, né? E aqui está o monomotor, lindo avião, né? São aqueles aviões que a gente lembra da Primeira Guerra Mundial, quando vê fotografias, filmes e tudo, né? Ali o do Barão Vermelho, por exemplo, do Hermann Göring, né? Que era amigo do Barão e depois foi o segundo homem de Hitler na Alemanha nazista, né? Após as necessárias reparações lá no Cabo Verde, levantaram voo no dia 17 de abril, né? No Porto da Praia, na ilha de São Tiago, e rumo ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, já em águas brasileiras, ali no Fernando de Noronha, né? Amerriçando a ilha no dia seguinte com danos irreversíveis no aparelho. Então a aeronave ficou, o Lusitânia, né, ficou com danos que não dava mais para consertar, não naquelas circunstâncias, né? No meio do oceano ali não tinha como. E perdeu um dos flutuadores, né? Essa prancha, uma delas se desprendeu da aeronave, o que obrigou que a dupla de aviadores fosse transportada então por um cruzador, um navio, né, da Marinha Portuguesa, até a ilha de Fernando de Noronha, né, onde aguardaram o envio de mais um avião chamado Pátria, mais um hidroavião Fairey, desse com motores da Rolls-Royce, né, e eles conseguiram decolar então no dia 11 de maio para seguir até um novo infortúnio, mais um problema, uma falha mecânica no motor que obrigou o Sacadura e o Gago a fazerem então uma amerrissagem de emergência e ficaram então, novamente voltaram para Fernando de Noronha. Outro problema, né?
No dia 5 de junho, finalmente recebem mais um avião, né? A que a esposa do então presidente do Brasil batizou de Vera Cruz. O aparelho foi transportado para o arquipélago de São Pedro e São Paulo, de onde os aeronautas portugueses partiram rumo a Recife, no Pernambuco, e daí para o Rio de Janeiro, fazendo escalas então em Salvador, na Bahia, em Porto Seguro, também na Bahia, e em Vitória. Nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Gago e Sacadura foram entusiasticamente aclamados como heróis pela população que os aguardava, aclamação que se estendeu a todas as cidades brasileiras. Estima-se que nos 79 dias da viagem o tempo foi despendido, nos 8.400 quilômetros percorridos, foi de apenas 62 horas e 26 minutos de voo, realmente, né? Agora, tiveram muitos problemas, receberam ajuda da Marinha Portuguesa e ganharam um novo avião. Então, um ato heróico assim meio, né? É claro que não eram dois garotos, já eram dois homens com idade avançada, né? O Sacadura Cabral e o Gago Coutinho, né? O almirante e o comandante. Aí, tá falando aqui, os jornais continuam dizendo que os vencedores da travessia do Atlântico chegaram ontem à meta desejada, seguindo a vitória pelos ares nunca dantes navegados. Aí o texto, né, tem aquela coisa do texto que a gente já sabe, né? Aí é o senhor Isidro Gonçalves, representante do interventor Ademar de Barros, falando num jantar em Vitória. Tá aí o Gago e o Sacadura, né? Ontem, desde as primeiras horas da manhã, a cidade começou a movimentar-se na expectativa de saber os resultados seguros sobre o grande raid aéreo empreendido pelos bravos homens Sacadura Cabral e Gago Coutinho. A nossa população, aqui em Vitória, né, que vinha acompanhando com interesse os pormenores da aventura audaciosa, tudo pelos jornais do Rio, né, da capital federal, e jornais de Vitória, né, e também pelos telegramas, claro, né, e até telefonemas, dependendo, né. E a população estava acompanhando, prestes a sentir a alma vibrar de contentamento ante o feito heróico, glorioso desses raidmans, desses expedicionários, digamos, né, que escalando nas cidades do norte, recebendo o carinho sincero dos nossos irmãos na Bahia, no Recife, etc., né, Porto Seguro, vinham por destino a esta capital no intuito de satisfazer aos desejos do nosso povo. Claro que não, né? Vieram para abastecer, reabastecer, ver como é que estava a nova aeronave, porque a primeira havia sido perdida por conta dessa prancha que desprendeu-se da aeronave, a prancha que faz a amerrissagem. Os pontos à beira-mar, apinhados de curiosa multidão, que se acotovelava, dando ao retraído ótimo ensejo de apreciar um espetáculo cômico, apresentavam um aspecto imponente. As lanchas transportavam os convidados para a entrada da Barra de Vitória às 11h30 e os heróis dos ares, num voo extraordinário, apareciam sobre a cidade. Voando, ostentando no leme do avião as cores do grande Portugal, do país, né? A glória de um povo, fez-se o mar entre a Ilha do Príncipe e o Porto Velho. Fizeram então essa volta aqui em cima de Vitória com sua aeronave, né? Com a sua nova aeronave, a Ferry, F-A-R-E-Y, era o fabricante da aeronave. E o entusiasmo então, os vapores e lanchas, logo que avistaram o hidroavião, fizeram funcionar suas sirenes em sinal de alegria. Vamos colocar mais fotos aqui. Essas são fotos incríveis, né, gente? Tá aí os dois aeronautas, né, com o senhor Oscar Junqueira, tomando um café capixaba, né? Vamos lá. Aí, feita então a amerrissagem, foram 8 aviadores, os aviadores, né, foram cercados pelas pequenas embarcações aqui no Porto de Vitória, aqui no hidroavião, né? Na verdade, eles amerrissavam aqui na frente mesmo do porto, tá? Era bem aqui na Bahia, aqui na frente. Que curiosos, as pessoas curiosas queriam a todo jeito apreciar o possante avião e testemunhar os heróicos portugueses e suas sinceras simpatias, né? Após o descanso a bordo do cruzador Carvalho Araújo, os aviadores desceram à terra às 2h da tarde.
Eles adentraram ali na Barra, entraram aqui pela Bahia às 11h30 da manhã, né? Acompanhados por várias embarcações e navios que tocavam suas sirenes. Milhares de pessoas aguardavam seu desembarque, que foi feito debaixo de uma manifestação estrondosa, sendo os aviadores cobertos de flores por gentis senhorinhas. Na escadaria do Palácio Anchieta, falou em nome do Espírito Santo o redator do jornal O Diário da Tarde. Num belo discurso, saudou as novas glórias de Portugal nas pessoas do comandante Sacadura Cabral e do contra-almirante Gago Coutinho. Em nome da ilustre colônia portuguesa aqui no Espírito Santo, falou o doutor José Monjardim, que especificou suas individualidades de Sacadura Cabral como o primeiro aviador de Portugal e Gago Coutinho como cientista de valor respeitável a quem o mundo deve novas descobertas científicas no campo da aviação. Aí, essa foi a chegada a Porto Seguro, né? Vamos seguir aqui. Terminando seu entusiástico discurso, sob salvas de palmas, vivas calorosos aos intrépidos aviadores, ao Brasil e Portugal, saudou-os o José Monjardim, em nome da colônia portuguesa, brasileira de coração, que daqui acompanha com vivo interesse e brilhante término esse raid, essa expedição Lisboa-Rio de Janeiro, uma das mais importantes empresas que até hoje tem empolgado o mundo. Empreitadas, digamos assim. Em seguida foram os aviadores levados até o Palácio Presidencial, onde foi feita uma recepção oficial. Muito bem. Aí estão os dois aviadores, Aqui está Punaro Bley, no Palácio do Governo, conversando com Gago Coutinho ao lado de Assis. Esse é o Assis Chateaubriand, com a primeira-dama do Espírito Santo, Dona Alzira Bley, conversando com o velhinho, tá vendo? O almirante. Já era um homem velho, devia ter o quê? Uns 70 anos, talvez. Por isso é que essa expedição foi diferente, porque era uma dupla, mas um deles já era um homem idoso, gente? Não era um garoto, não. Aqui, onde é que está o Punaro, que eu não vi aqui? Ali é o Assis Chateaubriand, ao centro da mesa, Cadê o Punaro Bley? Ah, tá aqui, gente, ó. É nessa foto menor aqui embaixo que o Punaro Bley está conversando com os aviadores e conversando também com o... Cara, muito legal, Tá aí, 27 de julho de 1922, o primeiro hidroavião conduzido por Sacadura Cabral e Gago Coutinho desce na Guanabara depois de uma acidentada viagem iniciada em Lisboa em 30 de março. É claro que depois fizeram outras viagens ao Espírito Santo, na época em que o Punaro Bley era já interventor, nos anos 30. Essa primeira viagem aconteceu em 1922. Aí a gente segue aqui. Opa, desculpem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aí tem toda a matéria que a gente vem pesquisando, para falar desse ato heróico, digamos assim. Mas, infelizmente, eu não encontrei nenhuma foto dos dois navegadores aqui em Vitória. Nunca vi, não encontrei nenhuma. Aqui é claro que a gente vê fotografias que foram tiradas na Europa, e até no Rio de Janeiro. Mas aqui em Vitória eu ainda não encontrei nenhuma fotografia tirada aqui em Vitória. Você vê que eles foram homenageados nos anos 20 e também nos anos 30, depois que o Punaro Bley era interventor. Então essas fotos são fotos muito mais atuais, mais novas do que da primeira vez que eles passaram por aqui. Aí houve essa recepção na chegada na escadaria aqui do Palácio Anchieta, onde José Monjardim falou, e falou também o redator-chefe do Diário da Tarde, Jornal Capixaba, e depois eles subiram para o Palácio Anchieta, onde foram recepcionados lá pelo Nestor Gomes, que era o presidente estadual na época. O baile oficial. À noite teve lugar, então, um baile oficial oferecido pelo presidente do Estado aos portugueses, que revestiu-se de maior entusiasmo, notando-se o que mais chique e seleto possui Vitória. As danças prolongaram-se até a madrugada na maior animação.
Aí teve uma missa campal no outro dia, às 9h30 da manhã. Realizou-se então uma missa rezada pelo senhor Bispo de Vitória, Dom Benedito Alves de Souza, assistida pelos aviadores, representantes da Presidência do Estado, garbosa oficialidade do 3º BC, 3º Batalhão de Caçadores, lá na Piratininga, né? E altas autoridades consulares e federais. Dom Benedito, em brilhantíssimo e emocionante sermão, considerou o ato heróico feito pelos aviadores, comparou aquela cerimônia como a primeira que séculos atrás trouxe os portugueses. A primeira missa, ele fala, né? A primeira missa lá no Porto Seguro. Mas sim na simplicidade ingenita das florestas, dando graças ao bom Deus pela realização daquela viagem espetacular entre Lisboa e Rio de Janeiro, comparada em Vitória. Bom, terminou dizendo ver realizar os seus desejos e fervorosas orações que não cessou de erguer a Deus pela feliz realização de um feito que bem alto erguerá o nome de Portugal e que eternamente fará imorredouro o nome dos dois portugueses, né, o Sacadura e o Gago. Teve lugar então a sagrada bênção, que foi efetuada no maior silêncio e acatamento religioso por todos quanto assistiram ao piedoso ato. Engraçado, né? E depois teve um marché au flambeau, né, que é uma marcha ali, diria uma marcha de chamas, né, assim, com tochas e tudo, às 8h30 da noite, né, teve lugar então esse marché au flambeau, que foi um sucesso, muito concorrida a marcha, seguida pelos marujos do cruzador Carvalho Araújo e compacta massa popular. No Clube Boêmios, no Parque Moscoso, famoso clube da época, né, nos anos 1910 e 1920, puxado pela harmoniosa banda musical do Rosário, que percorreu diversas ruas da cidade, baixa da cidade alta, ouvindo-se em instantes, a todo momento, vivas, né, ao Brasil, a Portugal, ao Sacadura e ao Gago Coutinho. Depois de haver percorrido todas as ruas centrais de Vitória, dissolveu-se então aquela harmonia toda em entusiasmo e o pessoal voltou para casa. Às 8h da noite do outro dia, 3 dias, né, que eles ficaram aqui, realizou-se então um suntuoso banquete que o governo do Espírito Santo ofereceu aos intrépidos aviadores lusitanos pela brilhante tarefa, né, de percorrer essa expedição, né, de Portugal até o Rio de Janeiro. E esse baile aconteceu às 8h da noite no Palácio Anchieta. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Acho que é só isso mesmo, né? É só para a gente pontuar aqui essa expedição incrível que aconteceu em 1922 e depois aconteceu no Porto Seguro, anos depois, no Porto Seguro já nos anos 30, uns 10 anos depois, eles estiveram em Porto Seguro e lá encontraram-se com várias pessoas importantes, como o Punaro Blake, que era interventor do Espírito Santo, uma espécie de governador na época do Getúlio Vargas, né, da interventoria, e se encontraram com o Assis Chateaubriand, dos diários associados, né, dos jornais e tudo. Então, eles, Dona Alzira Blake também apareceu por lá para fazer essa homenagem, né, a esses dois aviadores. Agora, incrível é que aqui já terminando, né, esse vídeo é mais curto, para falar dessa façanha que aconteceu nos anos 1922, né? Você vindo aqui no Memória Capixaba, que é o nosso site de pesquisas, né? Você chegando aqui, você vem aqui nessa lupa, deixa eu sair daqui, cadê eu? Opa, não. Bom, nessa lupa aqui, na lupinha, você digita aqui expedição. Eu coloquei uma palavra-chave em todas essas buscas onde há algum tipo de expedição passando pelo Espírito Santo, né? E o primeiro vídeo que eu fiz dessas expedições, que são importantes, tanto terrestre, marítimas ou aéreas, né? De bicicleta ou de motocicleta, de automóvel, de avião, de canoa, de jangada, né?
várias passaram por aqui. O primeiro vídeo foi esse, feito pelo Arnaldo Guinle, né? Arnaldo Guinle era filho do Eduardo Guinle, que é milionário, dono do Porto de Santos, fundador do construtor do Copacabana Palace, né? Que esteve aqui em 1926, né? Tem também esse raid que foi feito por um pequeno escaler em 1933, que também passou aqui por Vitória. Esse aqui é o rádio postal da Lecoter, da Latecoter, que fazia correio, né? Correio aéreo, passava por aqui por Vitória sempre, e descia lá nas Goiabeiras, né? Aí, né, os aviadores portugueses, que eu acabei de fazer o vídeo agora para vocês. Tem também essa jangada, né? Que passou por aqui em 1958, a jangada Maria Tereza Goulart, em direção ao Rio de Janeiro também. Aí tem essa expedição de Vitória, de Niterói até Vitória, em 1925, de bicicleta, passaram por Vitória também, né? Esse é o aviador italiano Mario Stoppani, que passou por aqui em 1937 com a sua incrível aeronave, né? O hidroavião do Stoppani, em 37 isso aí. Isso aqui é um passeio ciclístico e de automóveis entre Vitória, Santa Teresa e Santa Leopoldina, que aconteceu em 1928. Eu farei um vídeo para cada um dessas travessias e expedições, né? Esse é o raid de Nova York e Buenos Aires, que passou por aqui em 1926, né? Aqui é o raid do Rio de Janeiro a Nova York, que também passou por aqui em 1922. Esse é da mesma época, né? 1922, três raids aconteceram aqui. Um de jangada e dois de aeronave, né? De Lisboa ao Rio de Janeiro, pelos portugueses. Esse que saiu da Argentina e até Nova York, passou pelo Rio, por Vitória também, em 1922, todos recepcionados pelo então presidente Nestor Gomes, que a gente vê aqui ao centro da foto. Né? Também essa travessia, essa jangada que veio em 1951, Fortaleza, Buenos Aires, passando por Vitória, bem nas comemorações do 4º centenário, né, em 1951. E tem essa travessia não foi travessia, né? Foi uma expedição que saiu lá de Maceió e veio até o Rio de Janeiro, passando por Vitória em 1922, de jangada. Jangadeiros de Maceió, né, gente, que passaram por aqui, lá de Alagoas, desceram pela costa, esses jangadeiros, passando por Vitória em 1922, que eu farei depois um vídeo só para falar sobre essa expedição extraordinária, né? Foi incrível mesmo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Esse para homenagear esses dois homens, né? O Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, que saíram de Lisboa e foram até o Rio de Janeiro com passagem por Vitória. Ficaram aqui 3 dias, né? Recepcionados pela população, né? Pelo Palácio Anchieta e tudo, nessa época, né? No centenário da independência do Brasil. Então valeu, gente, muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba, e eu criei uma playlist só para falar dessas expedições, né? Esse é o 2º vídeo, eu farei pelo menos uns 20 vídeos para falar sobre todas essas expedições que passaram por aqui, inclusive a do Graf Zeppelin, que passou por Vitória em 1933, acompanhando Getúlio Vargas e o navio Jaceguai. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.